Então, Márcio, por favor, pode ler a lição para a gente? Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Mensagem de ambientação, né? A inveja é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. Ela se insinua cruel nas telas mentais e desequilibra a emoção. Torna-se fiscal impiedosa e capataz insensível. Arma ciladas, viga-se pelo pensamento através da palavra, que da ação. Persegue implacavelmente. Incontáveis crimes se originam na inveja, fora aqueles que não chegam a consumar-se. A inveja é inferioridade que de ser corrigida e transformada em camaradagem e satisfação. No livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles, escrito por Divaldo. Tá, ok. Alguém quer comentar? Essa, com certeza, não cabe para ninguém. Isso é uma coisa que antigamente, há muitos milênios, nós, humanos, tínhamos inveja. Hoje já não temos mais isso, superamos. A Joana escreveu para marcar aí os anais da história, mas naturalmente que os seres humanos hoje não sentem mais inveja, né? Então a gente está livre dessa pecha, dessa dificuldade. É verdade. Brincadeira à parte, isso ainda é um problema a ser refletido com muita seriedade. Pelo menos por mim, tá? Vou falar com a primeira pessoa. Pelo menos por mim. Preciso ter muito cuidado, muita observação, muito autoconhecimento para não cair na casca de banana. É verdade. Todos nós temos que ter muito cuidado, né, com a inveja, porque às vezes você nem tem intenção de se projetar, né, mas naturalmente faz parte da índole humana, né? Quantas vezes nós nos destacamos pela liderança natural, né, por uma facilidade num determinado segmento, ou até mesmo pela envergadura, né, moral que passamos a encontrar em determinadas pessoas, isso causa admiração, mas também pode causar inveja, né? E aí nós temos que ter todo o cuidado para não enveredarmos nessa armadilha que, como diz Joana aqui, né, pode nos trazer grandes dificuldades. Diga, Nada Rosana. de inveja branca, nada de inveja branca, né? Porque a inveja branca. A inveja é inveja, não tem esse negócio, não tem cor para inveja. Então, vamos mudar de sentido aí. Diga, Rosângela. Eu até falo muito, né, com as pessoas, minha filha, meu filho não, minha filha, alguns amigos, né, que se expõem tanto nas redes sociais, né, colocam tantas coisas assim, e eu não acho isso legal justamente por causa disso, né? Porque você está expondo ali a tua vida, as tuas conquistas, né? Para pessoas que você não tem a menor ideia, né? De que pensam, de quais são as, as intenções, né? O sentimento dessas pessoas, né? A gente evitar de se expor tanto, né? Nessas redes sociais. Ok. Obrigado, pessoal. Vamos então à nossa prece, por favor. Então, meus irmãos, vamos dizer assim: Paizinho do céu, eis-nos aqui, não com aquele ímpeto de solucionar todos os problemas que acreditas possamos fazer, mas eis-nos aqui, Paizinho, com aquela certeza de que tudo pelo Cristo nós podemos. E como nós estamos nesse aprendizado, Paizinho, e agora nós é que queremos estar aqui, nós é que tentamos tramar a nossa mudança, o êxodo aqui
Paizinho, prende-se única e tão somente ao que confiamos no Mestre querido, no amor de vós, que nos bafeja a todos, com a certeza de que podemos, sim, realizar em nome do Cristo, não em nosso nome. Nós mal sabemos o que seja ou qual seja amor. Mas, Paizinho, neste momento, nesta noite, agraciado por toda essa espiritualidade amiga que nos guarnece a todos, e a esta casa maravilhosa que serve como um templo-mãe que nos reúne a todos, prontos para, Senhor, mais uma vez, amealharmos um pouquinho mais e aumentar a nossa confiança nesse Cristo, modificando em nós, primeiro, para que possamos dizer um dia, sem pejo, sem nada que impeça, eis-nos aqui, Senhor. Então, Paizinho, em nome do Cristo, que é o nosso mestre, o nosso guia e modelo, em nome de todos esses amigos espirituais que estão ao nosso lado, protejando-nos, para que alcancemos tudo aquilo que nós almejamos nesta salinha de aula, nós queremos pedir, em nome do Cristo, possamos dar por iniciada a nossa salinha de aula dessa noite. Em vosso nome, Paizinho, graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Mauri. Graças a Deus. Então, pessoal, vamos retomar da pergunta 907. Tá bom? Eu vou pedir para o Márcio. Márcio, você está aí como co-host? Vai admitindo o pessoal, tá bom? E porventura chegar aí. Beleza. Então, vamos iniciar o item As Paixões. Boa noite a todos. Paixões. 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. Paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Ok. Você pode repetir a pergunta, por favor, Ronald? A pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Ok. A minha tradução não está a palavra substancialmente, e sim intrinsecamente. E aí o sentido é outro. Intrinsecamente significa parte de, fazer parte, né? Substancialmente quer dizer mais, mas não necessariamente intrínseco. E aí faz diferença por quê? Porque Kardec, quando faz essa pergunta, ele quer saber se isso é parte do espírito. Se ele, na formação, na sua construção, na sua criação, traz consigo dessa origem esse princípio ordinário das paixões. Né? E aí eles respondem não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Né? Então, o que dá origem às nossas paixões? É o quê? A vontade. Então, nós, sim, temos a vontade em nós. Como eu dizer, esse é o elemento colocado no homem, né? Não a paixão. Não foi a paixão que foi colocada em nós, mas a vontade de realizar, a vontade de buscar. E aí ele fala, quando nós excedemos a isto, nós acabamos abrindo espaço para as paixões. E aí continua, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Né? Então, é interessante essa colocação de Kardec, né? Porque ele não está muito preocupado com o que é externo, e sim o que é interno, aquilo que vai nos motivar, né, a fazer algo. E a paixão ela surge da vontade de querer. Na medida que essa vontade ela ganha importância,
nós nos dedicamos mais. E aí surge, então, a paixão por algo. Porque a paixão por algo não surge de estalo, não é assim? A gente vai, se aproxima, seja de uma área de conhecimento, seja até de um relacionamento, a gente começa a conhecer. Aquilo começa a fazer parte de nós e nós, então, mergulhamos numa dedicação. Essa dedicação, então, se formula paixão por algo. Eu tenho paixão, eu desenvolvi essa paixão por voleibol, por exemplo. Então, a minha vida começa a circundar em torno daquele tema. Eu desenvolvi a paixão, né? Fui gostando, fui me envolvendo, fui me apaixonando, né? Pela doutrina espírita. Então, eu começo a me dedicar mais, né? A buscar mais. Então, ele fala, o abuso dessa vontade, o descontrole sobre ela, pode nos levar também a uma paixão que pode nos prejudicar. Mas ela não é intrínseca a nenhum de nós, né? Como diz aqui a resposta dos nossos irmãos espirituais. Tudo bem? Alguém quer complementar? Diga se A paixão não está intrínseca, mas a vontade sim, né? O sim. princípio, esse sim. Então, e aqui eu destaquei duas palavras nessa resposta dos espíritos, para mim, excesso e abuso. É o que ele coloca aqui. Então, a paixão é ruim, a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Quando a gente chegar lá mais um pouco mais à frente, a paixão, em princípio, não é ruim. O ruim é o uso que nós fazemos, como quase de tudo, né? As palavras são ruins? Não, as palavras são boas. Nós podemos edificar com palavras, mas Necessárias até, né? necessárias. Mas muitas vezes nós destruímos com as palavras. Então, o bisturi é ruim? Não, ele é bom. Mas eu uso. A pólvora é ruim? Não, a pólvora é boa. Mas o uso que eu dou, e é isso é o homem, esse nosso estágio ainda de evolução, é que ainda nos impede de fazer bom uso das dádivas que nos chegaram por intermédio de Jesus. Diga, Silvânia. Não, Mauro, o Valdemir já me respondeu. Eu ia perguntar em cima da postagem da Marcela, né? Que ela falou da paixão pelo estudo, né? Então, eu ia perguntar em cima da postagem dela, mas eu entendi a questão do excesso. Então, no caso ali, não tem problema se não for uma coisa prejudicial, né? É como ele falou, do excesso. É ruim quando tem um excesso. Exato. O comentário que a Marcela colocou aqui no chat mostra exatamente isso, né? Como é que surgiu essa paixão pelo estudo, né, dentro de um segmento que ela, porventura, desenvolve hoje? Com certeza, aquilo não surgiu de pronto como uma paixão, mas aquilo foi ganhando corpo, né? Ela foi se apaixonando por uma área, né? E naquela área, então, ela buscou se especializar, como ela falou aqui, faço com amor e vontade de que dê certo. É isso aí, né? Mas ela buscou o início, né? Se aproximando, se inteirando, gostando, e aí aquilo vai tomando corpo, né? E a gente vai se apaixonando por algo ou alguém, né? Que vai nos impulsionar a maior dedicação. A pergunta seguinte vai esclarecer bastante todas essas falas nossas aqui. Como sempre, né? Kardec vai construindo os Ele degrauzinhos. vai construindo a ideia, né? Paulatinamente. Isso aí. Vamos adiante? 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Ok. Então tá aí, né? Quando começa a escapar da nossa mão, escapar do nosso controle, né? Do direcionamento que queremos dar sobre aquela situação, nós estamos aí sujeitos aos malefícios
né, dessa intensidade que nós vamos colocar naquilo que é objeto da paixão, né? Então, isso é interessante, essa fala de Kardec, porque é exatamente isso que nós comentamos na pergunta anterior, né? Então, a gente vai, né, se aproximando, a gente vai tomando gosto, a gente vai se apaixonando, vai querendo, fazendo com amor, com dedicação, isso é um segmento. Mas, às vezes, a gente pode entrar numa volúpia tal, pelo resultado, que muitas das vezes a gente esquece até os caminhos, né? Os protocolos, aquilo que torna saudável a dedicação. E aí acaba se enveredando para ações destrutivas de um mesmo princípio, né? Que no início era salutar, mas se tornou doentio pelo nosso descontrole, né? Então, isso é muito importante de nós termos aí em mente. O Vamos ao equilíbrio comentário. está no meio, né? O equilíbrio está no meio, né, Mauro? Exatamente. Exatamente. Em tudo, né? É o lema dos budistas. É, Caminho do meio é o caminho do equilíbrio. verdade. Vamos ao comentário, por favor. As paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem contra ele, se volta e o esmaga. Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Ok. Então, nessa fala aqui, se nós não tivéssemos estudado as anteriores, nós poderíamos achar que toda paixão é má. Ele fala aqui, né? A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade, como se fosse um conceito único. Não é. A paixão, de fato, é uma maior dedicação sobre algo, né? Que nos impulsiona, que nos estimula, né? Ok. Quando isto sai do controle, é quando nós estamos dando um direcionamento equivocado desta mesma vontade, né? Como nós falamos lá no início, né? Começa com uma vontade, a paixão não surge por si só, né? Para algo que passa a estar do nosso descontrole. Pode ser até por um descontrole emocional, né? Ou situacional, que criamos no início com uma excelente boa vontade e acabamos nos dando mal por isso. Eu me lembro, para quem gosta aí dos Marvel, né? Tem uma edição do Homem-Aranha que é contra o Homem-Lagarto, né? Então, no início, era o professor, um pesquisador, né, que queria, ele estava estudando os répteis, porque a propriedade de reconstrução dos répteis é muito evidente, né? Então, você pega lá a lagartixa, se ela perdeu uma cauda, ela recompõe a cauda, né? E ele estava pesquisando porque ele tinha perdido um braço e queria, por meio disso, construir algo que pudesse formar novamente o braço e assim ajudar tantas outras pessoas com a mesma problemática. Essa foi o início da pesquisa e ele se apaixonou por isso, só que ele tornou doentio por isso. E aí a busca se tornou uma busca cega, né, egoística, e aí ele se transforma, né, como a história conta, né, se transforma lá num lagarto e acaba se virando contra ele próprio, né, num mal que no início tinha uma boa proposta. Então, claro, ficções à parte, mas ajuda a entender essa transformação de algo que começa muito bom, né, com um propósito muito bom, e acaba se desvirtuando, né, para algo que acaba contra ele próprio. Então, é muito importante esse conceito que Kardec explicita aqui. A arte imita a vida, né? Exatamente. Podemos seguir? Vamos lá. Toda paixão
que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Está aí. Né? Então, ele dá esse paralelo, né, que nos ajuda bastante a entender qual é o nosso limite, ou pelo menos enxergar onde está o nosso limite, né? Onde nós estamos ainda sob o controle ou quando estamos já à mercê de algo que acaba sendo maior do que a gente fica cego. Né? Eu me lembro também na posição de Judas, né? Os Iscariotes. Né? E tinha uma paixão tão grande por Jesus, por aquilo que Jesus trazia, aquilo era tão fantástico para ele se apaixonou tanto pela mensagem do Cristo, que ele queria que todas as pessoas assim a conhecessem. E ele queria, na verdade, que aquilo saísse daqueles nichos, né, quase que ocultos, e fosse dito, né, em praça para que muitos pudessem ouvir. E para isso, na cabeça dele, cego por essa paixão, por esse resultado que ele acabou desenvolvendo na mente dele, ele achava que o sinédrio era o caminho. Né? Cego que estava, não entendia as más intenções do sinédrio. Na verdade, queria calar Jesus, né? E não ouvir Jesus. E queriam saber quem era essa pessoa. Ele acabou sendo um instrumento para isso. Então, veja como nós podemos tropeçar, né, nas nossas próprias paixões aí quando equivocadas. A paixão o cegou, né? A paixão o dominou. Exatamente. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante. 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Está aí. Então, de novo, assim como a vontade é o princípio da construção das paixões, a vontade também é aquela que pode normalizar as mesmas paixões. Né? Então, ele fala assim, se nós podemos vencer as nossas más inclinações. Claro que sim. Como? Harmonizando essa vontade. Então, tá aí, de novo, o ponto de partida em tudo, pessoal, no nosso progresso para vencermos as nossas más inclinações, passa invariavelmente pela vontade. É a vontade que vai, de fato, nos garantir o caminho, a segurança, a estabilidade, a harmonia de tudo aquilo que fazemos. Porque ninguém dá um primeiro passo, né, sem ter vontade. A vontade é o que tira a gente da inércia, né? Diga, Nassif. Oi, Mauro, eu não sei se cabe, com relação a essas más tendências aí, mais inclinações, questões de hábitos e vícios, né? Você falou aí do o ponto de partida, com certeza é a vontade, mas não sei se concorda, não sei se é uma questão também espiritual, que as pessoas não partem do mesmo ponto de partida. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui minha primeira esposa, esse ano faz 13 anos que eu não fumo cigarro, né? Minha primeira esposa, ela só fumava quando bebia. Se fosse tomar um vinho, ela comprava um maço de cigarro, fumava 8, 10 cigarros, chegava lá, guardava o cigarro, e se passasse 3 meses sem beber, ela passava 3 meses sem fumar. Eu sonhava em ser assim, só que eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Eu acendia um com o outro. E eu lutei demais para parar de fumar. Fiz, assim, inúmeras tentativas. Igual o Chico Anísio uma vez falou, né? A coisa mais fácil do mundo é parar de fumar. Só eu já parei umas 50 vezes, mas não conseguia ficar parado, né? Então, assim, por que parte de pontos, assim, tão diferentes? Para um é uma coisa insignificante, para outro vira uma paixão. Exatamente pelos níveis diferentes de prazer que aquilo proporciona. O que é o vício, pessoal? O vício é a constância de nós querermos manter um sentido prazeroso. Isso é o vício.
E aquilo vai se tornando tão intenso que a gente começa a não entender mais o dia, a vida, sem aquele prazer, sem aquele sentido. E aí aquilo foge do controle. Por quê? No que diz respeito a elementos químicos, o organismo começa a se acostumar. E aí o organismo começa a pedir. Quando eu, psicologicamente, já não entendo que já não quero mais, pela constância do uso, eu começo a estar agora sobre a influência da necessidade fisiológica que eu criei frente àquele vício, ou frente a um relacionamento. Aí o Valdeni pode falar até melhor sobre isso. Quantas vezes nós nos tornamos dependentes, viciados num relacionamento? E não é numa questão química, como o cigarro, a bebida, né? Ou uma outra droga qualquer. Mas a dependência começa quando o prazer que se busca é maior do que o controle sobre esse mesmo prazer. Então, você falou, eu demorei muito, mas você, pela sua força de vontade, conseguiu. Se não fosse a sua vontade presente, você ainda estaria na mesma situação ou estado agravado. Às vezes, o processo de volta para o equilíbrio demora muito, né? Porque existem todas essas questões que vão influenciar. Então, para cada pessoa, essa vontade vai ser mais consistente e algumas mais gradativas. O meu tio, ele fumava muito também, assim como você. E ele foi fazer um exame uma vez. Ele era militar, tinha que fazer o exame sempre, né? E aí ele foi fazer o exame uma vez, o médico falou assim: olha, se você quer ver seus netos, você tem que parar de fumar agora. E ele saiu do consultório, pegou o maço que estava no bolso, botou na lata do lixo, nunca mais fumou na vida. Então, para ele conseguiu, né? Um determinado posicionamento, ele conseguiu se livrar com maior facilidade. Outros não. Significa que nós somos mais fracos que o outro? Não. Significa que aquele contexto em nós fala de forma diferente, né? E talvez eu precise de mais esforço, de mais ajuda, de outros recursos para vencer determinado problema ou determinada viciação ou paixão que, às vezes, nós construímos. Não tem a questão da a paixão doentia, né? Que as pessoas, não, mas eu fiz isso porque eu amava, eu fiz isso porque eu era apaixonado e faz uma coisa, uma atrocidade, e joga na paixão a responsabilidade, na verdade, não está errado. Foi na paixão. Só que uma paixão descontrolada, descompensada, doentia, né, que fez com que enxergássemos que aquela atitude seria a melhor. Né? Não sei se eu respondi, Nassib, se não, pode voltar aí a pergunta. Não, tá tranquilo. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Só uma coisa, Mauro, me permita, você colocou aí, é importante ressaltar, nós somos diferentes. Cada um de nós é diferente do outro. E o aspecto da droga, seja ela qual for, ainda tem um caráter hereditário, tem um caráter genético. Há muitas pessoas que basta uma vez para se tornar dependente. Experimentou uma vez, ficou dependente. E depois o trabalho para se livrar daquilo é muito grande. O seu tio teve a facilidade, no mesmo dia parou. Outros param 20, 30 vezes, volta, para, volta, porque cada um é um universo diferente. E não só no vício, em todas as coisas. Nós falamos aqui, nós já conversamos aqui outras vezes. Duas pessoas que cometem suicídio na mesma situação, na mesma posição, no mesmo ponto, pelas mesmas causas, têm destinos diferentes, têm situações diferentes, porque somos espíritos diferentes. Temos situações diferentes, temos progresso diferente, somos diferentes em tudo. Gostando da mesma coisa, mas somos diferentes em níveis de entendimento, de desenvolvimento. Então, isso tem que ser levado em conta. Alguns têm que trabalhar muito mais, para outros, às vezes, trabalhar muito menos. E aí, me permita uma brincadeira, eu digo, para mim, emagrecer é uma coisa tranquila.
Eu emagreço só pensando, né? Eu penso e emagreço. Enquanto outras pessoas fazem um esforço enorme e não conseguem emagrecer. Alguns fazem cirurgia bariátrica. Agora estou atendendo a menina, cirurgia bariátrica. Porque não conseguem emagrecer. Para mim, é tranquilo. Difícil é engordar. Mas emagrecer, para mim, é bem tranquilo. É minha genética, é minha situação, é meu movimento, né? Então, nós somos diferentes, por isso, Nassif, cada um tem um trabalho diferente. Às vezes tem o mesmo resultado lá na frente. Eu quero parar de fumar, o outro também quer. Um para de repente, o outro leva muito tempo, e o outro, às vezes, não tem força suficiente para parar. E vai morrer fumando. Me permita aqui lembrar um caso de um amigo que tinha sumiu a palavra agora. Pulmonar. Ele tinha Efizema. Efizema pulmonar. Ele quase morrendo. A gente ia na casa dele para visitá-lo. E uma vez a gente na mesa jogando buraco. Ele disse: dá licença. Quase morrendo, levantar, ia para a janela, ia fumar. Tossindo, e morreu fumando. Morreu com efizema pulmonar, sem respirar. Não conseguiu. São situações de espírita, conhecedor do espiritismo, trabalhador da doutrina espírita, um bom trabalhador, e, no entanto, está com essa dificuldade. Então, cada um de nós tem arrasta as nossas dificuldades. Diga, Ronald. Tem gente, né, Valdinei, que só fica no gostaria. Não sai do gostaria de jeito nenhum. Não, tem as paixões também pelo lado bom, né? A paixão pelos esportes. Você vê aqui na Praia da Bica, aqui, tem aquela turma que todo dia, aquela hora sagrada, chova ou faça sol, estão eles lá fazendo a sua caminhadinha. Tem o pessoal da canoa, chova ou faça sol, está lá religiosamente no seu horário. O corpo, o organismo, já, como vocês falaram aí, né? O corpo pede, ele sente falta o dia que você não tem a prática da caminhada ou qualquer atividade esportiva. O esporte ele produz as endorfinas, né? Que ele dá aquela sensação de prazer, né? De bem-estar. Então, é uma paixão positiva, né? Sim, então, como a resposta está falando. A paixão ela é importante, ela se desenvolve em tudo que nós fazemos, né? Porque ela é o grande impulsionador. Então, quando você toma gosto, você fala, não gostava daquilo, mas toma gosto, né? Vai embora. É isso. Quando toma gosto, é a paixão por aquilo surgindo. Só que nós temos que ter esse controle, para que a gente não permita que esse gosto acabe extrapolando o nosso próprio autocontrole, o nosso senso sobre aquilo que estamos fazendo, a despeito de gostarmos muito do que estamos fazendo. Mas como você mesmo falou, né? Os excessos. Tudo em excesso faz mal. Se o cara se não der um tempo dele descansar a musculatura, ele vai sofrer consequência. É como você falou, realmente. Tem que saber dosar. É como disse o Valdemir, é o meio. Tem que ter o meio termo aí. Tem que alternar. É isso aí. Vamos adiante? Ao contrário da anorexia, é a vigorexia. Exatamente. Que é uma outra dificuldade psiquiátrica. Eu tenho um amigo que ele fazia isso. No meio do trabalho, 2 horas da tarde, ele fardado lá, tem que pagar 10, tem que pagar 10. Lá fazia um monte de flexão, um monte de exercício. Mas você está trabalhando agora, não pode deixar isso. Não, eu tenho que fazer, agora tem que fazer. Então, vira outra dependência, como uma dependência qualquer. Então, tudo em excesso, até água em excesso é prejudicial. Vamos em frente. 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Ok. Então é isso, né? Então nós não só podemos, como devemos recorrer aos nossos irmãos espirituais, porque é a tarefa deles, né? E fazem com muito amor
nos auxiliar naquilo que seja produtivo, benéfico, né, em nossa proposta reencarnatória. Então, sempre que eles puderem, estarão aí à disposição para nos ajudar. Mas temos que saber que eles não farão por nós. Não farão por nós. Então, a vontade tem que partir da gente, não deles. Ah, vou pedir para o meu anjo da guarda resolver o problema para mim, X. E esqueço e fico na rede? Não. Eles vão nos ajudar de várias formas, de nos inspirar, né, de influenciar determinadas pessoas para aquele propósito. E aí as coisas acabam acontecendo. Os encontros, eles promovem os encontros, né, para que aquele objetivo comum possa se concretizar. Mas se nós não estivermos preparados, se nós negligenciarmos a parte que nos cabe, pode esquecer. Não vai acontecer. Depois dizer, mas não adiantou nada, eu pedi, eu fiz, eu orei assim, de 500 mil velas, fiz trocentas promessas e nada aconteceu. Você fez a sua parte? Era tão simples. Faça a sua parte. Bata e será aberto. Você não bateu? Então é isso. Então, é muito correto isso que estão nos dizendo aqui, além de tudo, né? Mas algumas coisas nós esquecemos. Então, acho que os espíritos têm obrigação de resolver nossos problemas. Não têm obrigação. Porque o problema é nosso. Nós criamos. A misericórdia divina nos dá companhias, né? Aquelas que voluntariamente se dedicaram e se dedicam a nos ajudar, e aquelas que nós resgatamos, né? Ou que nós construímos, cultivamos com as nossas intenções e ações. A depender dessa massa de companhias, existirão aqueles que vão nos ajudar, existirão aqueles que vão nos atrapalhar. Beleza? Nos mantendo exatamente no ponto em que estamos, porque é o que eles querem. Então, depois não vai botar culpa em Deus, né? Ah, Deus não me ouviu. Não. Para e reflete sobre as companhias que você está preferindo. Porque para uma, precisa de esforço. Para a outra, é nenhum esforço. É só não fazer esforço. Você já está ali cheio de companhia, pronto para te ajudar a ficar no buraco. Então, temos que ter atenção, pessoal. Podemos seguir? 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. O homem crê que não pode vencer as suas paixões é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Ok, aí é uma resposta que complementa aquela posição do Nassif, né? Então está aqui, ó. Pergunta de novo, né? Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha, se nós aceitássemos isso aqui como verdadeiro, nós teríamos que compreender também que as paixões têm algo de independência em nós, que elas surgiram independente de eu querer, ou de eu buscar, ou de eu construir. A paixão não é um agente externo, a paixão é uma construção nossa. Nós é que vamos perdendo mão dela, ou vamos controlando para que ela seja o combustível das nossas realizações. Tanto que a resposta, novamente, né, com toda a lucidez. Então, diz lá, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria.
Então, muitas vezes, a gente quer somente para fora, para mostrar, não, eu quero, mas internamente não quero. Outras vezes, esse meu quero é mais ou menos, eu quero, mas eu resisto aqui um pouquinho, mas dali eu já solto um pouquinho, porque eu ainda gosto, de vez em quando é gostoso. Né? E existe aquele que, de fato, não quer, e está na luta contra isso. Só o fato de eu reconhecer que não quero, né? Estou verdadeiramente lutando contra aquela situação, denota que o espírito está vencendo a matéria. Mas não é instantâneo. Não basta só eu reconhecer que eu quero me livrar daquilo. Eu preciso lutar contra aquilo. Porque muitas das vezes são hábitos que nós trazemos de muitas existências, se repetindo em muitas existências. De novo, né? Esses exemplos são marcantes. Aquele caso lá do ciúme. Né? Quantas encarnações, Valdemir? 9. 9, olha aí. 9 encarnações para vencer o ciúme. Você acha que nessas 9 não não foi um processo, né? Ali em cada uma delas, surgindo ali a lucidez de que aquilo já não deveria ser mais alimentado, de que a gente começa a lutar contra, mas tropeça. Quantas vezes a gente ouve aqui o pessoal falando? Eu já estou na doutrina, sei lá, 30, 20 anos e ainda me pego fazendo tal coisa. É o processo, pessoal. Mas eu já reconheço, eu já luto. Quando me lembro, vou lá e freio. Quando eu me pego, já fiz, mas eu reconheço, caramba, não deveria ter feito mais aquilo. É o processo. Até que aquilo vai se incorporar em nós. É quando a gente fala que a gente adquiriu uma virtude, né? E uma vez adquirido, não perdemos mais. Então, aquilo nós vencemos. Opa, isso aqui eu tiquei. Graças a Deus, a luta foi difícil, mas saí vencedor. Como ele diz aqui, vencê-las é a vitória. Essa é a vitória. Nós vencemos as nossas más inclinações. Agora, imagina se eu chegasse lá no altar, fizesse a minha oferenda e aquele mal que eu carrego, alguém tirasse de mim. Qual foi o esforço que eu fiz? Zero. Eu nem vou reconhecer o mérito, porque eu não fiz nada. Alguém fez por mim. Então, é muito fácil eu recair sobre aquilo. Porque eu não me esforcei, eu não senti o peso do esforço, eu não percebi o gosto da vitória contra aquela influência. Então, se alguém fez por mim, meu amigo, não tem mérito nenhum. Por isso, cada um segundo as suas obras. Tem que ser patrimônio, resultado do nosso esforço. Mas eu não estou afim, não quero me. Tá bem, não tem problema nenhum. Tem 9 encarnações aí, ou mais, né? Para você Ou mais. despertar. Ou mais, para você despertar sobre isso. Não tem problema nenhum. Deus não vai ficar chateado, nem vai ficar ansioso, nada disso. Nós vamos um dia dizer assim, não quero mais. Esse dia. Paulo já sofria, né? Paulo já sofria com esse. Exatamente. Exemplos temos aos montes. Né? Muito bem. Vamos Essa questão, Mauro, essa questão me lembra uma historinha contada aí pelo Chico Xavier, ou os biógrafos do Chico Xavier contam. Certa vez perguntaram a ele o que era tentação. E ele disse, tentação é como se fosse um cachorro grande, um pastor alemão, correndo atrás de você. E você correndo, mas de vez em quando você dá uma olhadinha para trás, doido para o cachorro te pegar. Essa pergunta, essa questão aqui, que o Pedro César lembrou, né? É só do lado. Eu quero, mas a vontade está apenas no lado. Eu estou correndo, mas quero que o cachorro me pegue, porque essa tentação é boa, é gostosa, me dá prazer. Então, eu quero ser tentado. Antes de passar para o Nassif, vou trazer um exemplo pessoal. Tá? Nós temos um terreninho aí no meio do mato, né? Gosto muito. Então, todo final de semana que dá, eu vou lá. A gente está fazendo uma obrinha, a gente vai para lá. Só que tem mosquito à beça. Mosquito não, tem inseto à beça. Né? Mosquito não tem inseto.
E aí, minha esposa é muito alérgica, ela vem picada, forma bolha, fica inflamado, é um problema. E para mim, só dá uma coceira. Mas é uma coceira gostosa. E aí, às vezes, eu estou coçando, eu falo, por que você não passa aí o antialérgico, né, para acabar com isso? Eu falei, não, mas a coceira é gostosa. Deixa ela. Então, às vezes é isso que acontece, né? Diga, Nassif. Não, só para até a opinião assim, de vocês com relação a essa questão da vitória sobre essa reforma íntima, né, que o Paulo é sempre um exemplo, mas por que que ele é tão mais falado que a Maria de Magdala, né? Eu acho que a Maria de Magdala, porque ele era um doutor, né? Eu acho que ele teria até mais facilidade nessa situação, e a Maria de Magdala vivia um outro mundo, né? Eu acho que ela, para mim, ela é um grande exemplo de reforma íntima numa encarnação, né? Acho que ela se superou demais, né? Qual a sua opinião de vocês com relação a isso? Olha, Nassif, existem aí as preferências, né? Existem muitas preferências em relação a essa situação. Eu já li muitas coisas e concordo, na minha percepção, Maria de Magdala ela é a grande convertida do Evangelho. Ela é a grande convertida. O Paulo ele estava ali sob uma influência cultural, né? Que ele, como um homem inteligente que era, pôde reconhecer o equívoco, né? E inverteu a polaridade do entendimento, se transformou, como era a missão dele, essa batuta, né, de ser o grande evangelizador para aqueles que não estavam inclinados a aceitar a mensagem de Jesus. Já Maria de Magdala, ela tinha uma situação de vida e de inclinação bastante mais difícil. Paulo não tinha uma paixão, né, uma viciação, um tormento. Ele combatia uma ideia inicialmente. Depois que ele entendeu que aquela ideia, na verdade, aqui deveria prevalecer, era a ideia certa, né, ele abraça fielmente e segue em frente. Maria, ela tinha já, né, Maria de Magdala, né, ela tinha já até o advento de Jesus, ela tinha aquele doce, né, do prazer, da, da condição material que esse prazer proporcionava. E ela teve que lutar contra isso, muito fortemente. Né? E também foi, não vou dizer rejeitada, que é muito pesado, né? Mas era mal vista pelos próprios apóstolos, pela Era questão. mulher. Mulher, pois é. A questão cultural da época, onde a mulher não tinha nem voz, quanto mais. Né? Vez. É. Então, eu, na minha percepção, eu a vejo como a grande convertida do Evangelho. Paulo, sim, teve a sua transformação, é importante, ele é citado, mas as condições são completamente diferentes. E essa opinião também, Nassib e todos, é do Humberto de Campos. No livro Boa Nova, Humberto coloca lá a Maria de Magdala como sendo um grande exemplo. Agora, por que se fala mais de Paulo? Porque Paulo fez mais. Fez mais em termos de quantidade. Paulo foi evangelizador dos gentios. A Maria não podia ser. Mulher não podia ser, não poderia ser, não podia à época, ser evangelizadora. Mulher não era nem aceita no colégio apostólico. Então era muita dificuldade. Agora, sem dúvida alguma, o esforço dela foi, também na minha percepção e na percepção de muitos estudiosos, né, o grande esforço do evangelho, o grande esforço de conversão foi de Magdala. Com certeza, muito mais, inúmeras vezes, mais que Paulo. Mas Paulo, em função das suas cartas, em função de tudo que ele fez, acabou ficando mais conhecido, porque trabalhou mais. Mas, com certeza, em termos de esforço, a de Magdala fez um esforço maior do que Paulo, sem dúvida alguma. Você vê que ela vai viver a mensagem de Jesus junto aos leprosos, Uhum. que eram aqueles que ninguém queria perto.
quando era descoberto com lepra, era levado para fora da cidade, ficava lá aquele montoral de gente lá, a sua própria sorte. E No ela Vale dos vai Leprosos. no Vale dos Leprosos. Aí ela vai para lá para cuidar daquele povo. Olha, você imagina o que é uma mulher que, naquela época, né, normalmente é assim que funciona, não estava lá, não posso afirmar, mas normalmente a pessoa que tinha a forma de vida que ela tinha, onde a aparência era importante, onde a luxúria, muitas das vezes, era incentivada, era buscada, e abrir mão de tudo isso contra a própria aparência, quando você vai lidar, né, com aquele tipo de doença que na época era o decreto de morte, né, é algo de uma renúncia, gente, assim, inimaginável, inimaginável. É uma força muito grande que pode fazer com que a gente faça isso. Hoje, nos dias de hoje, né, com todo o recurso que existe, se a gente tiver uma pessoa mal vestida, né, mal apresentável, a gente já vira o rosto, já vira, né? Daí, não, aqui não, tem algo melhorzinho para me fazer, não? Tem que ser aqui? Então, olha a distância que nós estamos, né, de uma posição de Maria de Magdala. E Diga, ela foi Carlos. evangelizar lá. Ela foi evangelizar no Vale dos Leprosos. Isso aí. Foi levar conforto, Ela conforto. carinho, atenção, cuidados, né? É algo gigantesco. Diga, Carlos. Ainda sobre ela, é no Boa Nova, Vonê, que ele É. narra por que ele se apresenta para ela primeiro e não para os outros. É nesse Não. seria mais fácil. Ela não duvidou nunca, né? Ela não duvidaria caso ele aparecesse para ela. Não tem algo sobre isso? Eu não sei se é no Boa Nova. Ela só não reconheceu de pronto, né? Isso, né? Ela Ela não imaginou que era o duvidou nunca que ele jardineiro. voltaria, né? Os outros ainda tinham meio dúvida. Será que foi por isso que para ela que Eu não ele sei. A aparece? Marcela está perguntando aqui onde nós poderíamos estudar mais sobre a vida dela, né? Eu acho que se a gente colocar no Google, né, Maria de Magdala, a gente vai achar muita publicação sobre ela. Aí é peneirar as fontes mais confiáveis, né? Tem uma Fidedignas. série, tem uma Fidedignas. série no Netflix contando a história de Maria de Magdala. São vários capítulos. Mas aí é uma história Sim, Romanceada. romance, claro. romanceada ou baseada em fatos Nem tudo ali é coletáveis da verdade. história. É, Talvez o pessoal queira aqui algo mais voltado a essa visão espiritual, né? sim, sim. Então, é fazer uma pesquisinha ali. Não vai ter dificuldade, não, porque eu sei que tem obras. Por exemplo, As Mulheres do Evangelho é um livro desse. Sim. Mulheres do Evangelho. Né? Fala sobre vários personagens, e Magdala é uma delas. Nesse livro Boa Nova, tem um texto do Humberto de Campos também bastante interessante, que dá para concluir muita coisa. Depois eu encontrar alguma coisa, Marcela, mais alguma coisa, aí eu A gente coloco aí coloca no no grupo. grupo. Beleza. Podemos seguir, pessoal? Vamos lá. 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Está aí. E o que é abnegação, se não a força da vontade sobre aquilo que a gente quer modificar, que a gente quer abolir? Né? Abnegar é abrir mão de uma coisa em função de outra. É priorizar uma coisa em função de outra. Para isso entra exclusivamente o quê? A vontade e a determinação de. Eu posso ter vontade, mas posso também não ter determinação, né? Eu quero fazer, mas não tenho determinação. Então, a Quero só de abnegação, lados. exatamente, a abnegação é a junção de ambos. Eu quero e vou me determinar a realizar. E assim a gente vai. Vai priorizar aquilo que vai nos levar a essa realização. Então, de fato, os espíritos sempre nos trazem com simplicidade aquilo que é profundo e não necessariamente por ser simples é fácil, né? O caminho é simples. A realização nem sempre é fácil. Não é fácil por quê? Justamente porque muitas vezes nós alimentamos. Nós não queremos nos ver livres daquilo, né?
E aí a gente vai lutando. Quando nós, de fato, realmente, né, entendemos que não devemos mais alimentar determinada situação, cai nessa situação, que é a abnegação. Vou ser abnegado, eu vou ser, né, constante, eu vou lutar contra, eu vou resistir ao impulso, e assim vai. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas é o caminho. Por isso que a vitória é tão grande, tão significativa, porque foi fruto de suor, foi fruto, sim, de lágrimas, de esforço, para a gente poder resistir a essas questões ainda tão difíceis em nossas vidas, né? A Angélica botou aqui no grupo, ó, o Evangelho de Maria Madalena, autor, professor José Lázaro Bobert. Deve fazer aí um apanhado histórico da personagem Maria Madalena. Sim, são os evangelhos apócrifos, Mauro. Sim, Um dos evangelhos apócrifos é dela. ok. Bom, pessoal, vamos parar aqui, né? Porque nós vamos encerrar a sala para abrir a sala do estudo do nosso lar. Então, vamos parar na pergunta 913, vamos entrar no item o egoísmo. Tá bom? Na semana que vem, eu não estarei aqui, porque eu vou estar fazendo estudo em outra casa, mas o Valdemir vai tocar o estudo aqui conosco, tá bom? Então, muito bem. Vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a nossa irmã Georgia. Georgia, você pode fazer a nossa prece, querida? Claro que sim. Senhor Jesus, Pai de divina sabedoria e bondade, agradecemos por mais uma noite de estudo, uma noite tão edificante, que nós possamos, Senhor, com esta compreensão, colocarmos em prática. Agradecemos por esta noite, pedimos pelos irmãos que aqui não puderam estar, pelos nossos lares, que possamos, Senhor, estar junto contigo hoje e agora e sempre. Que assim seja. Graças a Assim Deus. seja. Obrigado, Georgia. Melhoras aí para sua voz, hein?